Calma, não compre ainda, porque antes do seu comentário vou soltar aqui a declaração do ministro Paulo Guedes. Tá certo. Certo? O ministro Paulo Guedes ontem disse que o país ainda estaria no jogo. O que será que significa isso, né? O país ainda está no jogo, mesmo com um acumulado de inflação de 7% a 8% agora em 2021. Ele amenizou a crise financeira e disse que a alta da inflação é sinônimo de crescimento para o país. Essa semana nós vamos anunciar de novo a arrecadação explodindo de novo, subindo sem parar. Porque é verdade que tem mais inflação, mas também tem mais crescimento. Então tem mais arrecadação e menos déficit, porque nós estamos controlando as despesas. Ai, meu Esse Deus. segundo de silêncio aqui é eloquente. Não, é porque é difícil realmente. O que eu acho é que o ministro Paulo Guedes é uma pessoa muito capaz, né? E várias vezes ele dá declarações que acabam gerando uma inverdade, porque é verdade que a gente tem um processo inflacionário no mundo, mas aqui dentro do Brasil a gente tem uma série de outras questões que estão aumentando a nossa inflação. No mundo, quando a gente olha, a gente foi afetado por uma valorização de preços internacionais, né? Porque depois do pico ali da pandemia, a China e os Estados Unidos cresceram de forma muito rápida, então eles começaram a consumir muito minério de ferro, petróleo, alimentos, então isso tudo se valorizou, então começou a aumentar preço no mundo todo, obviamente, e aqui também, né? A gente falou muito aí de combustível, de preço de carne e por aí vai. Agora, e também de produtos industriais, né? Que até agora é uma questão que a construção civil tem reclamado bastante. Começou a faltar também matéria-prima, a gente ainda tem falta aqui no Brasil de semicondutores e uma série de problemas ainda desencadeados pela pandemia que estão provocando ainda uma desestruturação na cadeia de fornecimento no Brasil e no mundo todo. Então, só para a gente separar as coisas, a gente tem essas questões ligadas à pandemia, mas aqui no Brasil a gente tem uma questão de dólar que colocou muito mais pressão do que em qualquer outro lugar do mundo. O real foi a moeda que mais perdeu valor em toda a pandemia, inclusive comparado com outras moedas de países emergentes. Eu me lembro que tudo começou ali quando começou a ter um risco de interferência do governo na Petrobras primeiro, dizendo que ia mudar o presidente, e aí o mercado começou a achar que ia ter um populismo, ia começar a usar dinheiro público para controlar combustível, e a partir dali hoje você abre as capas de jornal, a gente está com a economia ainda em frangalhos, um desemprego recorde, né? As pessoas passando necessidade, pobreza, e as capas de jornal só falam em democracia, né? Em luta por firmeza institucional, né? Reunião de governadores, impeachment do Supremo. Então, o que os economistas falam é que o dólar era para estar abaixo de R$5. Você imagina um dólar abaixo disso? Tem contas do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, apontando que o dólar era para estar em torno de R$4,50. Então, a gente teria, obviamente, combustível muito mais barato, porque petróleo é cotado em dólar, a carne subiu 40% nos últimos 12 meses, a carne tem um componente aí de dólar, a gente tem a conta de luz, né? Porque hoje a gente consome energia que é gerada pela termoelétrica, que é gás e óleo diesel, que é derivado de petróleo, que é cotado em dólar. Então, assim, temos sim uma questão internacional, obviamente, mas não dá para minimizar, né, Thaís, essa questão dos riscos internos. Pois é, e a energia, não a energia elétrica, mas a energia sendo consumida nesse momento, Juliana, por uma crise política autofabricada pelo atual governo, que consome energia, por exemplo. Me incomoda muito o silêncio, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, em relação à crise hídrica. O presidente Jair Bolsonaro, num determinado momento, há uns 4, 5 meses, numa daquelas declarações ali que depois a gente tenta entender direito, falou assim: estamos na pior crise hídrica dos últimos 100 anos. Isso aí vai dar um problema aí. Foi o que ele disse. Logo na sequência veio um pronunciamento em rede nacional do ministro das Minas e Energia pedindo para as pessoas economizarem energia. E ficou nisso. E, de fato, né? É muito grave a situação. Pois é, ontem haveria um outro pronunciamento do ministro das Minas e Energia, que foi convocada à rede nacional. A gente recebeu aqui na Rede Bandeirantes esse aviso e foi desconvocado. Então, o que
seja lá que ele fosse dizer, ele desistiu. Há um silêncio em torno disso. Isso tudo é Por quê? risco, Porque né? também os governadores ontem estavam reunidos para falar sobre manifestações de 7 de setembro e risco de manifestações violentas nesse dia. A nossa energia está indo para o lugar errado. Então, como é que você gera também investimento, né, decisões de contratação com um clima como esse? E se você imaginar também que, vamos supor, uma indústria, eu vou me organizar para produzir mais, mas eu tenho o risco de faltar energia, de ter apagão, de ter racionamento. É isso que você falou, não está claro. A situação é grave. Os especialistas dizem que nossos reservatórios não param de baixar. A gente realmente teve uma questão da menor chuva, né, da maior seca em quase 100 anos, mas como você falou, a gente precisa fazer uma campanha séria em relação a isso, né? Porque a turma estava gastando dinheiro, tempo e energia criando soluções mirabolantes para problemas que a gente não tinha. Sim, história de voto impresso. Tá? Mas eu tenho uma coisa que eu queria colocar para a Juliana trazer, que é o seguinte, a gente falou aqui, commodities estão subindo no mundo inteiro, a inflação é mundial. O aumento do minério de ferro já foi neutralizado pela queda de preço. O dólar a petróleo na semana passada caiu mais de 3% num dia só, bateu em 6%. Por quê? Por risco de Afeganistão. Os impulsionadores externos estão se neutralizando. E aqui dentro a gente não está vendo essa neutralização na inflação. Pois é, justamente por isso, porque a gente não está colhendo os frutos dessa redução de preços internacionais, porque cai o petróleo, cai o minério de ferro, o preço, né? Porque agora a China e os Estados Unidos vão começar a desacelerar. Eles cresceram muito, agora vão começar a entrar num processo de normalidade. Então, esses preços internacionais tendem a diminuir, só que a gente não colhe esse benefício porque a gente tem essa confusão interna produzida aqui dentro com um dólar alto demais. Então, o que a gente tem falado, a gente precisa ter um esforço da política de neutralizar essa confusão toda, porque, gente, tem a economia, né? Tem economia feita de gente, as pessoas estão precisando de ajuda, as empresas estão precisando de ajuda, não dá pra gente ignorar nesse momento a maior gravidade que a gente ainda vive na economia e frear o processo de recuperação que a gente começa a sentir por conta da vacinação. É impressionante como essa confusão toda interna está atrapalhando, né, a recuperação econômica. É desesperador, né? E a turma está fazendo a conta aqui hoje, o furo no teto, tal do lei de regra de ouro, né? 100 bi do furo do teto, fora o que já ia sair, que é gasto com pandemia e gasto com Fundeb, né? Que foi aprovado dessa maneira. Sim. 100 bi fora o que já estava autorizado. E querem nos convencer de que não, está tudo sob controle. Inflação de 7%, 8%. Tá no, como é que ele usou a expressão? Tá no jogo. Jogo de quem, né? E inflação no Brasil, ela é muito indexada, né? Então, aquela coisa, a gente já está empurrando para o ano que vem. No Brasil, você reajusta o preço de escola, de plano de saúde, de salários, aposentadorias com base na inflação passada. Então, não dá para minimizar a inflação alta no Brasil, porque é aquela coisa, é o tubo da pasta de dente, né? Se você aperta, sai muita pasta de dente, depois para colocar para dentro do tubo, meu filho, é difícil, viu? E essa greve hoje da CPTM, além da baita sacanagem com todo mundo hoje que se aglomerou no transporte público, acende uma luz também amarela, não é? Porque faz muito tempo que greve no Brasil é coisa exclusiva do setor público. E com a inflação em alta, a pressão também do movimento sindical aumenta. Então, a possibilidade de que isso se torne mais usual do que tem sido é real, e mais do que isso, há a possibilidade de que nas greves, o setor público consiga reajustes, de novo, acima do que a iniciativa privada concede, é real novamente. Então, são muitos efeitos que a inflação traz, além daquele mais óbvio e mais cruel também, não é, Juliana? Que é a redução do poder de compra imediato. Que é justamente para os mais pobres. Você imaginar o que está subindo é coisa que o pobre não tem como cortar. É alimento, é conta de luz, é gás de botijão, não dá. Ontem o Adriano Pires, que é especialista em energia, me falou que dentro do Bolsa Família deveriam dar um vale gás de botijão, por exemplo, porque realmente as famílias de baixa renda são as que mais estão sofrendo. Juliana Rosa está conosco todo dia aqui para discutir os assuntos da economia. Até amanhã, Juliana. Um beijo, até amanhã.